Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 2 do curso Dicas Práticas para Aprender a Desenhar. E nesse módulo a gente vai ver sobre o uso correto da borracha, vamos ver também sobre o uso correto de referências, como escolher uma boa referência, o que fazer quando a gente escolhe uma boa referência. Vou falar sobre artistas também para seguir, artistas para se inspirar, formas de se inspirar. E vou te falar um pouco sobre percepção visual e o quanto é importante a gente confiar na referência, confiar no que a gente está vendo e esquecer um pouco da nossa biblioteca de imagens, né? Se a gente quer evoluir, a gente precisa colocar coisas novas nessa biblioteca, não só ficar utilizando esse acervo de imagens que a gente tem na nossa mente. E agora a gente vai começar falando sobre a borracha, sobre o uso correto da borracha. Como eu falei para vocês, a limpa-tipos é a borracha que eu mais utilizo, porque ela machuca menos o papel. Mas, ainda assim, ainda com a limpa-tipos, eu tento utilizá-la o mínimo possível. Porque o erro, pessoal, ele pode servir como um mecanismo de ajuste para que você encontre o acerto. É importante que você utilize esse erro que você teve como base para encontrar a linha correta, para encontrar a reta que você acha que está mais próxima do que você quer representar. Se você coloca uma linha que para você ela está errada, né, que para você ela não está no local correto, e você apaga, e aí quando você faz de novo, existe uma grande chance de você errar a mesma coisa. Então, quem aí nunca passou por isso? De fazer uma linha, apagar, depois faz a linha, apaga de novo, depois faz a linha, apaga de novo e vai fazendo a mesma coisa até muito tempo depois conseguir acertar. Quando você deixa a primeira linha errada, você pode usar ela como base para acertar a próxima linha. E aí, como você vai deixar essa linha lá, é interessante que ela esteja bem, mas bem clarinha, para que você não precise ficar apagando, para que você não fique também desgastando o papel. Então, o recomendado é começar o desenho com traços bem claros e sem colocar quase nenhuma pressão. Você escolhe um lápis que seja mais claro e vai colocando pouca pressão mesmo. Aí o desenho vai ficando bem clarinho e aos poucos você vai encontrando as formas corretas. E quando você tiver certeza de que aquela forma é a mais próxima possível e a que você está achando mais interessante, aí você pode marcar já com um pouco mais de força. Mas o ideal é realmente utilizar o mínimo possível da borracha. E quando você faz isso, as linhas que você fez bem fraquinhas no começo, elas praticamente somem quando você coloca as mais fortes. Então, muitas vezes você não precisa nem utilizar a borracha, o que acaba deixando o desenho mais livre, você acaba gerando menos estresse no papel, né? Tem menos chance de você estragar o seu papel e do desenho ficar danificado por conta do uso excessivo da borracha. E sobre a percepção visual, um erro muito comum que a gente tende a cometer é prestar muito mais atenção no nosso desenho do que na nossa referência. As gatinhas estão aparecendo. E a próxima dica é: confie mais nos seus olhos. Se você desenha sempre só pelo que você tem na sua mente, pelo que você lembra de como é um olho, como que você vai melhorar no seu desenho? Como que você vai partir para algo melhor se você está sempre repetindo o que a sua mente acredita como correto? Então é muito importante você observar muito bem a sua referência. Isso é um erro muito comum que a gente tem de a gente estar desenhando, por exemplo, eu estou desenhando aqui uma boca, eu estou desenhando a boca de uma pessoa, mas aí eu começo a olhar mais para o desenho, vou esquecendo de olhar para a referência, e aí eu vou continuando o desenho, continuando, fazendo o desenho com aquela imagem de uma boca que eu tenho na minha mente, sem nem perceber, achando que eu estou copiando. Sendo que, na verdade, eu estou lá colocando mais e mais informações que já estão gravadas na minha mente. Então, a dica de ouro é sempre olhe mais para a sua referência do que para o seu próprio desenho. Assim você vai se forçar a ter essa percepção visual, né? No começo é um pouco difícil, você vai ver que com o tempo você vai acabar estando ali só no desenho, mas com a prática você consegue fazer isso. Então, por isso, no começo a gente procura olhar mais para a referência do que para o próprio desenho. O ideal é que seja um meio termo, mas a gente começa olhando mais para que isso fique mais equilibrado, porque você tentando olhar mais, você ainda vai olhar mais ou menos o meio a meio. Então a dica é
desenhe o que você está vendo e não o que você acha que está vendo. Você vai perceber que você muitas vezes desenhou o que você achava que você estava vendo. E vamos nos manter vigilantes, né? Você fica prestando atenção. Será que eu estou olhando o suficiente para a referência? E ainda sobre a referência, né? Tem muita gente que acha que desenhar com referência é algo ruim, quer dizer que ela não tem capacidade de desenhar sem olhar para a referência, mas não tem como você aprender a desenhar sem referência, sem passar por isso primeiro, né? E tem uma mentalidade aí de muitas pessoas, de muitos alunos, que, eu só sei desenhar com referência, eu não sei desenhar sem, quer dizer que eu não sei desenhar. Gente, isso não tem nada a ver. O uso da referência ele é utilizado há muito, mas muito tempo. Quando não se tinha referência fotográfica, o artista utilizava uma pessoa, um modelo ou um modelo, porque ninguém é obrigado a lembrar de tudo, ninguém é obrigado a lembrar de como que é um rosto, de como que é um corpo, de como que é todos os músculos. Claro que você sabendo a anatomia vai ficar muito mais fácil você acertar, vai ficar muito mais fácil de você exagerar o que você quer exagerar, de você diminuir o que você quer diminuir, porque você vai ter um conhecimento anatômico disso. Mas nada disso substitui um desenho com referência. Diversos artistas das mais diversas áreas utilizam referências visuais. Por exemplo, desenhistas de quadrinhos. Muitos deles, se você for olhar o making of, muitos deles disponibilizam os making offs aí nas redes sociais. Você vai poder ver que eles muitas vezes se fotografam nas posições em que os heróis estão. Por exemplo, se fotografam na posição do super-homem para depois desenhar o super-homem por cima. É um tipo diferente de referência, né? Porque ele está usando a referência para pose, mas aí ele vai usar os conhecimentos anatômicos dele para colocar a anatomia do super-homem por cima. Aí você fala, beleza, Gabriel, já sei que utilizar a referência é importante e que isso não é demérito nenhum, que isso é um método de estudo, um método de desenho muito importante que ajuda a reforçar a minha percepção visual. Beleza. Mas e aí, como que eu faço para escolher uma boa referência? É importante que a referência que você escolheu, que a foto que você escolheu, tenha uma boa resolução, você consiga ver os detalhes, né, de preferência. É importante também que ela tenha um bom contraste de luz e sombra, para que o desenho não fique lavado, para que ele não fique sem profundidade. Se você tiver um bom contraste de luz e sombra, isso já vai te ajudar bastante para que o desenho tenha essa profundidade. Além disso, é interessante que a sombra às vezes faça um desenho legal na referência, para que você veja para onde a sombra está indo, né? Para você veja uma sombra projetada em cima do rosto, por exemplo, o nariz projetando uma sombra em cima da boca, os olhos, o cume da sobrancelha projetando uma sombra nos olhos. Isso vai dar mais profundidade, vai deixar o desenho mais dinâmico e mais interessante. Procure não utilizar fotos com flash, aquele flash na cara mesmo que parte direto da câmera ou do celular, porque vai ficar estourado, né? Você vai ter os valores estourados, vai estar branco demais e não vai ter um contraste interessante. Então, assim, se a foto não está bonita, se a foto não está interessante, ela provavelmente não vai lhe render um desenho bonito, um desenho interessante. Um hábito que eu adquirir também é de tornar as fotos em preto e branco e imprimi-las. É muito interessante você ter a foto impressa para que você olhe bem a referência, coloque bem do lado. Se você tiver afim, você pode fazer exatamente do mesmo tamanho. Eu gosto também de deixar a foto em preto e branco, tá? Para que eu não tenha que me preocupar com o que é cor e o que é valor tonal, né? O tanto de preto, o tanto de branco que se tem naquela região é o que vai importar na hora de fazer um desenho. E as cores não vão me importar. Você não vai conseguir representar cores com um lápis, né? Então, você já tira essa sua preocupação de separar o que é cor e o que é valor tonal. E com a referência impressa, você pode também fazer o desenho exatamente do mesmo tamanho da referência. Assim você também não vai ter que se preocupar com ampliar ou reduzir, né? Ver se a proporção está correta ou não. É só procurar fazer exatamente do mesmo tamanho que está na referência. Isso também vai te poupar muito trabalho no começo, a não ser que você esteja querendo praticar justamente isso, né? Porque tem muita gente que gosta de pegar fotos pequenas e fazer quadros grandes e vice-versa, gosta de fazer desenhos bem pequenos. Então,
é interessante você saber o que é que eu vou treinar na hora de fazer esse desenho. Isso vai também fazer com que você escolha melhor a sua referência. Eu quero treinar olho, eu quero treinar luz e sombra, eu quero treinar formas, eu quero treinar contraste, eu quero treinar anatomia, eu quero treinar o rosto, eu quero treinar ampliar ou diminuir o tamanho de uma imagem. Então, você tendo em mente o que é que você quer treinar de verdade, você pode meio que reduzir sua carga mental com as outras coisas. Eu não quero me preocupar com isso, eu quero me preocupar só com isso, então eu vou deixar uma referência que me ajude, né? A referência não é para lhe atrapalhar. E aí, além de fotos, você pode utilizar como referência artistas que você gosta. Né? Você pode pegar um artista, um desenhista que você gosta muito do estilo dele e procurar copiar. Né? Você vai fazendo igual o que ele está fazendo, que aí você vai entendendo um pouco como que ele abordou. Tem gente que se chama isso de descansar nos ombros de gigantes, ou andar nos ombros de gigantes, não me lembro bem. Mas é basicamente você pega, sei lá, eu quero aprender com Sargent, com Michelangelo, com Leonardo da Vinci, eu quero ver como que ele interpretou a realidade. Porque o desenho ele é uma interpretação, né? Porque na realidade você não tem linhas, né? Você não vê linhas na realidade, mas você traduz como linhas. Então você está traduzindo um objeto real em um desenho. Então quando você vê isso como uma tradução, você pode ver como outros artistas traduzem, como eles enxergavam essa realidade, ou como eles enxergam essa realidade, e ver quais traços que eles colocam, quais são as escolhas, como que esse artista aqui escolheu representar um brilho, um highlight, como que esse artista decidiu representar um olho, uma orelha, um nariz. Então, quando você vai entendendo essas escolhas, você vai podendo fazer as suas próprias escolhas também. Tem muita gente que tem medo de perder o seu traço ao copiar um outro artista, mas, gente, isso não acontece. Porque o seu traço, ele é justamente um acúmulo de todos os conhecimentos que você vai tendo durante a sua vida. Então, o seu traço vai sim mudar durante a sua vida, mas ele vai mudando para melhor. Se você estiver sempre naquela, beleza, você vai ter o mesmo traço, mas você não vai evoluir. Se você está apegado ao que você está, se você está apegado ao seu nível de desenho que você está agora, você nunca vai conseguir melhorar. Então desapega e abre espaço para o novo, abre espaço para novas técnicas, abre espaço para novas possibilidades. E sem falar que o seu traço nunca ou muito raramente vai ficar igual ao daquele mestre que você está estudando. O seu traço vai ser uma mistura daquilo, vai ser uma mistura do que você aprendeu com esse mestre, mistura que você aprendeu com outro que você viu, com o que você gosta de fazer, com o que a sua forma de segurar o lápis lhe traz, com o que a sua forma de ver o mundo lhe traz. Então são muitas e muitas e muitas variáveis que vão estar integradas nisso, que vão estar integradas na forma que você desenha, que você representa as coisas. Então cada traço é único, você não precisa ter medo de perder a sua individualidade. Inclusive tem um método que eu acho muito interessante para estudo, é pegar o traço de um artista que eu gosto, por exemplo, eu olho aqui como que o Andrew Loomis representou isso. E aí eu copio o desenho tentando ser o mais parecido possível com aquele desenho que ele fez. Aí beleza, ele fez um desenho de um rosto de uma mulher de lado, aí eu copio esse desenho que ele fez, daí eu pego uma referência de uma outra mulher de lado e tento aplicar o que eu aprendi com o estilo dele em cima de uma foto. Aí, por mais que eu tente fazer parecido, por mais que eu tente fazer igual com o estilo que ele fez, vai ter uma influência da minha forma de pensar, da minha forma de enxergar no meio e vai sair um desenho completamente diferente, completamente único. E eu recomendo essa forma de estudo. Existem diversas formas de utilizar referências, essas são apenas algumas delas. Você pode utilizar, por exemplo, uma referência de um rosto de uma pessoa e pegar uma outra referência como referência de iluminação. Aí você pega a iluminação dessa referência e aplica na outra referência. Então, são várias e várias formas de você utilizar. Mas a principal para no começo é você pegar a foto e fazer exatamente igual, né? Tentar fazer exatamente igual do lado, com as técnicas que você sabe utilizar no momento. Né? A gente vai utilizando o que a gente sabe. Aí nós vamos aos poucos nos forçando sempre a aprender mais. E imprimir a referência foi o que ficou melhor para mim, mas você pode escolher o que é que fica melhor para você. Será que para mim é melhor imprimir? Será que é melhor utilizar no celular, no tablet, no computador?
sempre tenha em mente que cada pessoa é única, cada pessoa vai ter a sua forma preferida de lidar com isso. Eu gosto bastante de usar no celular também, quando eu vou fazer principalmente desenhos pequenos, que eu posso fazer em qualquer lugar, posso fazer numa fila, posso fazer sentado, posso fazer numa rede, numa cama. Aonde tiver, basta ter o celular e um bloquinho de papel ou um caderninho, que já é suficiente para você ter o seu desenho. Mas é interessante que você esteja sempre se inspirando. Existem redes sociais que são ótimas para se inspirar, mas muito cuidado, né? Muito cuidado ao se inspirar em artistas para você não ficar vendo como algo impossível de ser feito. Em si, como inspiração. Se você vê aquela foto e lhe dá vontade de desenhar, massa. Siga bons artistas, você pode seguir no Instagram, no Pinterest, no Facebook, aonde você achar melhor e aonde você achar que vai lhe gerar menos distrações. É interessante, às vezes, você criar uma conta só para inspiração, que assim você não vai ficar distraído e você vai se manter sempre inspirado. É claro que você vê também se isso se adequa a você. Se você criar uma conta só para inspiração, mas você nunca entra, o ideal é que você coloque as inspirações onde você já está mesmo. Então você já tem uma conta no Instagram, começa a seguir artistas, vai curtindo as coisas desses artistas, vai botando para receber notificação, para que você fique sempre vendo e sempre se inspirando. E é interessante, pessoal, quando você for postar uma foto de um desenho seu, se você utilizou um desenho como referência, se você copiou um desenho exatamente igual, é interessante que você coloque os créditos na legenda, marque o artista, para que as pessoas reconheçam de quem que veio de verdade, né? Porque é direito autoral daquele artista, aquela obra. O mesmo vale para fotos e para modelos. Se você pega uma foto de alguém, você vai lá no Instagram, vê uma foto, ai meu Deus, que foto linda, eu quero desenhar. É interessante você pedir autorização para aquele fotógrafo, eu posso utilizar essa foto, eu posso fazer o desenho, porque se você vai fazer um desenho exatamente como está naquela foto, aquele fotógrafo que teve todo o trabalho de pensar na composição, na iluminação, na direção do modelo, tudo aquilo o fotógrafo teve que pensar. E tudo aquilo é mérito do fotógrafo. Então, não é porque você fez um desenho em cima daquilo que você tem agora o direito autoral sobre aquilo. É interessante você pedir autorização antes de postar. Existe também a opção de você utilizar bancos de imagens gratuitos. Existem vários sites por aí que disponibilizam fotos gratuitamente. Aí você pode escolher a foto que você quer e fazer o desenho e ficar sempre atento para o tipo de licença, né? Tem licenças que falam que você necessita colocar créditos, tem licença que diz que você não pode fazer uso comercial, tem licença que diz que você coloca, é boa prática você colocar o crédito, mas nem isso precisa fazer. Então, sempre ficar atento para o tipo de licença, para que você não tenha complicações com direitos autorais e para que você também dê créditos a quem teve aquele trabalho, né? A quem teve o trabalho de conseguir fazer aquele tipo de coisa. Então, agora eu vou te dar algumas dicas de alguns artistas que eu gosto muito. Alguns deles eu recomendo que você procure livros, e alguns deles você pode ir só acompanhando o trabalho também. É claro que isso vai meio que para o estilo de desenho que eu gosto, mas você pode ir encontrando artistas de estilos diferentes, estilos que você gosta. Primeiro, que eu recomendo ter o livro, é o Andrew Loomis. Ele serve muito para quem está querendo aprender o desenho linear, para quem está querendo aprender a desenhar rosto. Ele tem um livro muito bom, que é justamente sobre o desenho do rosto, o desenho da cabeça e das mãos. Então dá uma procurada que vale muito a pena. Um segundo que eu gosto muito do livro também é o Michael Hampton. Ele tem um livro chamado Figure Drawing, que é excepcional para quem está querendo aprender o desenho figurativo, também para quem quer aprender um pouco sobre a anatomia do rosto, do corpo. Ele é muito bom. Recomendo também os trabalhos do artista John Singer Sargent. Recomendo trabalhos do Drew Struzan. Para quem gosta de estilo mais de animação, tem os trabalhos do Aaron Blaise, que são muito legais. Para quem gosta de cores, eu recomendo muito o trabalho de James Gurney, que é fantástico, a abordagem dele com cores. Ele tem um canal no YouTube muito bacana, ele tem uma conta no Instagram também, você pode seguir ele por lá. E ele tem um livro também sobre cores, para quem quer aprender mais sobre a dinâmica das cores. Então a atividade de hoje vai ser, se você tiver feito um desenho antigo que você não gostou muito,
Pega esse desenho e pega a mesma referência que você utilizou para esse desenho e faz agora de novo, utilizando as dicas que eu dei hoje, né? Deixa a referência em preto e branco e olha mais para a referência do que para o seu desenho. Esse vai ser o exercício, fazer o desenho olhando mais para a referência do que para o próprio desenho. Se você não tem nenhum desenho antigo, faz um agora utilizando essa técnica do mesmo jeito. Então você pode mandar esse trabalho, esse desenho que você fez para o Telegram, para o grupo do Telegram, para todo mundo ver, comentar. Não fique com medo de seu desenho tá bom, não. A gente está todo mundo aqui aprendendo. Mas se você não quiser mandar no Telegram, você pode também postar no Instagram e me marcar @gabrielmuniz.art. E eu vou tentar olhar todos os desenhos e eu vou escolher alguns desses desenhos para dar um feedback. Então por hoje é só. Bons desenhos, boas práticas e até a próxima.